Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje estamos aqui para mais um podcast, o nosso 11º. E eu sempre falo que tem uma pessoa especial aqui, né, Fer? E hoje eu tenho uma amiga querida novamente, que é... A gente já vai conhecer ela. E a gente vai falar sobre um assunto aí que é um tabu para muitas pessoas, mas que a gente escolheu a pessoa certa, eu acho, para falar disso, porque é uma pessoa especial, aberta, que não tem medo de falar sobre algumas coisas que são importantes e que são talvez tabu mesmo para algumas. Então, Fer, sobre o que a gente vai falar hoje aqui? Tudo bem, pessoal? Muito prazer estar aqui novamente. Estava falando aqui um pouquinho antes que, nossa, se tivéssemos mais tempo, se isso fosse algo que nos desse uma rentabilidade mesmo, a gente ficaria horas conversando com as pessoas que a gente gosta, porque é tão bom poder dividir com vocês, esse papo gostoso. A gente traz pessoas que são muito especiais e que têm muito a acrescentar aqui. E hoje a gente vai falar sobre relacionamentos com uma grande diferença de idade, ou com diferença considerável de idade aí. E aí eu vou pedir para a Lu apresentar a nossa convidada, porque ela também é muito especial para mim, mas eu sei que para a Lu ela tem ainda mais uma representatividade maior ainda. Isso aí. Eu vou deixar que ela se apresente, então, tá bom, Fer? Mas ela é minha amiga do coração, trabalhamos juntas anos, né, Carol? E eu quero que você se apresente, conta um pouquinho aí do que você faz, da tua trajetória aí para chegar até aqui. Oh, que delícia, né? É isso mesmo. Me sinto numa sala de casa batendo papo com amigas, duas queridas. Lu, muito obrigada. Quando você me convidou para estar aqui, eu amei, adorei por falar do tema que a gente vai falar, mas, sobretudo, por estar com você, com a Fê, nós que trabalhamos juntos, que gostamos de comportamento, que gostamos de gente. Muito bom, muito bom estar aqui com todo mundo. Gente, eu sou administradora de empresas, trabalho com comportamento empresarial e com comportamento em termos de inteligência emocional. Já aí há uns 25 anos eu estou lidando com gente, né, no meu dia a dia. E nos últimos anos, acho que na última década, tenho me dedicado mais a cuidar das pessoas no ambiente corporativo, porque muitas pessoas doentes, né, que deixam, a gente vai falar de relacionamento hoje, que abrem mão de seus casamentos, abrem mão das suas boas relações para se dedicarem ao mundo corporativo. E a gente sabe que essa é uma conta que não fecha, né? Então, falar de relacionamento é trabalhar a base da estrutural de cada ser humano para que ele possa ser inteiro no todo. Então, muito obrigada pelo convite, adorei, estou aqui. O que eu tiver tá na sala. É muito bom. Ô, Carol, então, só para o pessoal saber aqui, né? A Carol é casada hoje com o Rodrigo e tem 3 filhas. Tem a Marília, de 20 quantos anos já tem a Marília, Carol? 27. 27 anos. E as gêmeas, Sofia e Cecília, de 11? O 11 tempo anos. voa, viu, gente? O tempo voa. Parece que foi ontem que elas nasceram. Ô, Lu, e você sabe, Lu e Fê, você sabe que eu estava pensando aqui, nós vamos falar sobre diferença de idade. Eu sou 10 anos mais velha que Rodrigo. Cara, eu acho que a pessoa que vocês convidaram foi a pessoa certa para estar aqui. Mas foi por isso que a gente te convidou, tá? Só para você Mas você saber. sabe que eu não tinha feito esse link ainda? Boa! Jura? Ai, juro que eu não tinha feito esse link. Agora eu pensei, casada com o Rodrigo, ele é 10 anos mais novo que eu. Pronto, tô na praia, vai lá. Carol, Muito e aí você bom. pode até contar para nós que você trouxe dados estatísticos aí para conseguir até trazer mais informações ainda, né, de deixar rico o nosso podcast. Será que o seu casamento estaria numa estatística boa ou ruim aí, Nossa, dentro disso que você nossa. encontrou, já que ele é 10 anos mais novo que você? Você sabe, Fer, que foi feita uma pesquisa, né? Eu estava lendo um pouco sobre essa questão de relacionamento e foi feita uma pesquisa na Universidade de Atlanta e ele trouxe algumas estatísticas, né? Disse que a possibilidade de rompimento entre os casais, quando há uma diferença de idade, ela vai crescendo à medida que essa diferença vai se ampliando. A pesquisa traz que ela é de 18% para casais com uma diferença superior a 5 anos.
sobe para 39% com uma diferença superior a 10 e vai a 95% quando essa diferença é superior a 20 anos. Gigante, né? Uhum. E ele trouxe Caramba, um outro muito. dado também, que é o dado de permanência do casal. Quando essa diferença ela é inferior a 2 anos, essa taxa de rompimento é menor que 3%, né? E, cara, tem um monte de coisas que contribuem para isso, né? Um monte de coisas que contribuem. Desde interesses comuns, choques de geração, é, um olhar, energia, né? A gente Eu acho que para pode essa falar. geração mais nova, até mais, né? Você falou choque de geração, acho que para a geração mais nova, mais ainda, né? Porque a diferença de 10 anos dá Muita. muita diferença, né? Já tem mais de uma geração aí, né? Antes as gerações duravam mais tempo, hoje não, né? Sim, e assim, né, Lu, quando a gente fala dessa diferença de geração, não é só idade, é porque a cada geração ela tem um olhar de valor para as Sim, sim, coisas, né? sim, E exato, aí exato. eu ouvia, né, um podcast que dizia assim, ó, calça rasgada para pessoas da mesma geração, não importa se eu gosto ou se eu não gosto, é calça rasgada, eles entendem como a mesma coisa. Uhum. Quando você traz isso para pessoas de gerações diferentes, o significado daquilo é muito diferente. Então, aí vai entrar juízo de valor, né? No primeiro momento, tudo é bom, mas o que é a diferença de 5 graus lá no início, onde a gente tem paixão, desejo, muito latente, quando vai passando o tempo, isso vai se ampliando. Uma diferença de Sim, 5 graus no início, em 10 anos, vai para os 60, 70, né? Eu não sei se você exato. lembra, Lu, quando no início da faculdade, eu lembro que nas primeiras disciplinas a gente aprendia muito sobre Zeitgeist, que é uma palavra para traduzir esse clima do momento que você vive, da geração, né? Só que esse Zeitgeist, ele tinha um período de tempo muito grande, há algumas Isso. décadas atrás, né? Você, Uhum. você avaliava o período de vida, o ambiente, esse clima da geração com um tempo muito maior. E hoje, sim, 10 anos já é muito diferente, as gerações já são muito diferentes. O clima do momento, o clima do mundo em si, né? Porque não é só do lugar onde você vive. Hoje a gente é impactado por tudo isso ao mesmo tempo, né? Antes o que Não, levava 100 muita anos, coisa, né? né? Uhum. 100 anos para avaliar, né? Um século para avaliar todos os âmbitos e o quanto isso impactava na vida e na parte psíquica da pessoa, né? E hoje, 10 anos, gente, não dá tempo nem da gente se adaptar, né? E aí, dentro de um relacionamento, como é que você faz? Se a pessoa já está na sua frente, se ela aprendeu totalmente diferente do que você aprendeu, né? E a gente vem falando com a Lu sobre clareza dentro do relacionamento. Como é que a gente vai ter clareza de saber qual caminho a gente vai trilhar? É. Isso é tão certo que eu trabalhei, dei treinamento para um casal. Ela tem 26 e ele tem 25, sabe? Dois meninos meio gênios, sabe? E aí ela teve uma proposta para ir ficar 2 anos nos Estados Unidos. Ela recebeu a proposta e é, ele é assim, ele é consultor de uma financeira grande, jovem, meio muito autodidata, sabe? O cara é crânio. Bem, e a conversa deles, de como eles viveriam esses 2 anos, eu fiquei impressionada. Como eles combinaram, quer dizer, nem cogitaram rompimento, né? Cogitaram, prepararam, eles estavam organizando a sua vida para passar 2 anos separados. Né? Ele ia ficar um tempo nesse mundo, né, onde nós somos nômades digitais. Então, ela ia, ficava um tempo, ela ia, e trataram disso com uma leveza gigante. E Uhum. é, mesma situação com outro casal também que estava dentro das nossas salas de treinamento. Ele recebeu uma proposta para ir para fora, ela já trabalhava, né? Ele com quase 40, ela com quase 29, 30 anos, mas a estrutura dele foi a seguinte: ou você me acompanha, ou a nossa relação não tem condição de continuar, porque eu vou passar 2 anos lá. É muito diferente isso, né? Uhum. Uhum.
Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu falei antes da diferença de idade, é exatamente isso que eu estava falando, Fer, né? Hoje, 10 anos representa uma diferença de valores, de visão de mundo, de tudo muito diferente, né? E olhando para isso, Carol, assim, você que tem 10 anos de diferença, você está com 50, Eu tô com 50 e vou fazer 52 esse ano. 52 e o Rodrigo Carinha 42, de por aí. 40, né? Carinha de 40, assim, né? Não, com Aham. 52. Rodrigo E o vai Rodrigo, fazer seus 42, vai fazer 43. exatamente 10 anos. Então, o que que você percebe assim que são os maiores desafios, se há algum desafio ou não aí no teu relacionamento, na tua experiência? Com certeza, Lu, e eu posso lhe dizer isso lá desde o primeiro momento, né? Quando nós começamos a namorar, eu tinha 36 anos e vim para outra região, eu sou do Nordeste, né? Vim para outra região para trazer a empresa para cá, então eu estava num momento profissional muito acelerado, muito bom, com bastante realizações. Rodrigo estava com 26, ainda já tinha terminado a faculdade, estava fazendo uma segunda faculdade, mas ainda se achando na vida, né? Essa Uhum, primeira estrutura, meu primeiro pensamento foi assim, cara, nós somos muito diferentes, né? E isso aí não vai dar certo. E aí, sabe quando uhum, você entra na relação e dizendo assim, vamos ver onde é que isso vai dar, ou onde não vai dar? Mas Rodrigo trouxe uma leveza, sabe? E sabe aquela leveza de quem está começando, de quem está buscando para a minha vida, que foi assim um ganho gigante. Eu aprendi muito com ele. Né? Esse foi o meu grande ganho. Ele trouxe tranquilidade, ele trouxe incerteza, não sei se quero isso, se quero aquilo. Na contrapartida, eu trouxe para ele uma visão mais estruturada de quem já tinha passado por aquela estrutura, né? De quem já tinha caminhado um pouco mais. E o melhor de tudo é que a nossa visão era muito combinada, que assim, ó, não importa quem caminhou mais, importa o que cada um traz para essa relação que a gente quer construir. E foi Uhum. assim fantástico, sabe? Fantástico. Nós tivemos assim um crescimento junto, né? O Rodrigo sempre diz que eu fui fundamental na escolha das escolhas profissionais, das escolhas de vida que ele fez. Eu reconheço a minha contribuição. Eu sempre pontuo para ele o quanto ele foi importante para me trazer tranquilidade, calma, constância, inclusive. E foi bárbaro, né? Ô, Isso Carol, não quer mas dizer que a gente não tenha passado por dificuldades, e eu vou falar disso daqui a pouco. olha só, mas só isso que você trouxe, só isso, que é muita coisa. Porque você trouxe duas coisas aí, além do seu exemplo, esse outro exemplo que você trouxe dentro de sala de aula, né? Do casal que, não, beleza, já enxergou um mundo muito, né? Somos uma aldeia digital, você vai, eu fico, a gente se resolve. E o outro, claro que tem muito aí de personalidade também, né? Do que eles têm, de vivência, é claro. Mas você já imaginou se o Rodrigo fosse uma pessoa muito insegura? Né? Vamos aí para muito do que eu recebo aqui. E aí aparece uma pessoa muito segura, né? Você, se ele é inseguro, você seguro. O quanto ele poderia se sentir ameaçado de você mostrar para ele que você trilhou um caminho e que você pode ajudá-lo a não trilhar um caminho com tanta dificuldade, né? Que Sim. poderia facilitar esse caminho para ele. Porque muitos homens têm uma dificuldade imensa de receber Perfeito. essa ajuda, de se sentir ameaçados, fracos, né? E aí Aham. isso atrapalha muito, porque é como ele Talvez se o sente, contrário se fosse mais fácil, né, Fê? Quando com o homem anda certeza. um pouco mais que a mulher. Agora, posso te Mas dizer que tem eu tenho. também, viu, Carol? Tem também Né? mulheres que têm uma dificuldade de demonstrar vulnerabilidade e uma competição muito grande, né? O que a gente tem visto ultimamente é uma competitividade ao invés de parceria. E aí, Aham. e isso é um dos grandes motivos, né? Que a gente até falou, acho que no último podcast da questões culturais, do que a gente tem visto, ouvido e criado como crenças sobre nós, sobre o mundo, sobre os relacionamentos, e que fazem a gente acreditar em algumas coisas que a gente precisa algumas coisas, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Claro, vocês têm características de personalidade complementares, bem diferentes, mas E o que complementares. ajuda, né?
Porém, vocês souberam olhar para isso, né? Porque o que a gente vê no dia a dia aqui não é bem essa realidade, né? Lu, algumas coisas foram muito importantes, né? Eu sou uma pessoa muito prática, então, mesmo quando eu estou envolvida emocionalmente, o racional me ajuda muito. Então, falar de dinheiro, falar de quem caminhou, falar de como comportaria a nossa vida juntos. Ó, assim, nesse momento da minha carreira, eu ganho mais que você. Então, a gente faz uma vida em comum e a gente divide. Não, aqui a gente não está falando quem ganha mais quando a gente junta no bolo de qual é, por exemplo, o orçamento da nossa casa. Sim. Entende? Então, Uhum, isso foi muito importante, falar uhum, sobre isso, trazer uhum. para a mesa o que é que gerava insegurança. Então, eu sempre viajei muito. E aí eu botava na mesa isso aqui, ó. Eu viajo, eu saio para jantar com os nossos clientes, eu sou amiga dos clientes. Então, se isso te incomodar, nós vamos precisar conversar sobre isso. Uhum. Porque eu E não você deixou consigo. claro antes de você tomar um outro passo, ou dele se Isso. envolver com você de uma outra forma, Sim, né? sim, com certeza. Então, assim, a gente já foi trazendo para a mesa esses ingredientes, até para dizer o seguinte, ó, eu me comporto desse jeito, você se comporta desse jeito. A gente tem que chegar aqui a um denominador que você aceite e que eu também, para que a gente possa Uhum, ser feliz. Vai ter coisa que você não vai gostar, tudo bem. Se você der para conviver, e isso for ponto fundamental para mim, nós vamos ter que chegar num consenso, né? uhum, E aí, assim, a gente foi construindo essas coisas, né? Horas com a predominância daquilo que eu queria, horas com a predominância, eu mesmo ceder um pouco sobre as coisas que ele queria para poder dar o espaço dele. E aí nós temos 15 anos de casado, né? Mas tivemos uma ruptura, viu, gente? Tivemos uma ruptura. É inclusive, importante. Carol, quem sabe você veio um dia falar para a gente sobre se o resgate do amor vale a pena. Deixa lá, então vou Opa! deixar isso para esse tema, não vou tocar nesse assunto. Mas você só comenta de forma geral, né? Acho que é bacana as Uhum. pessoas saberem. Na verdade, chegou um momento de dificuldade mesmo, onde o casamento não estava bom, né? O casamento não estava bom. E aí, uma das grandes forças do nosso casamento sempre foi a amizade, o poder falar, o sentar para conversar, sabe? Senta para conversar na hora do almoço, senta para conversar na hora do café, traz para a mesa, não deixa conflito velado. Uhum, E aí, nós passamos 1 ano e meio separados, 1 ano e 4 meses, e neste momento, eu me lembro que minha mãe sempre brinca, eu acho que vocês nem se separaram de fato, porque ele vinha pegar as meninas, eu chamava, senta aqui, deixa eu fazer um café, fazia uma tapioca, fazia um ovo para ele, como é que foi sua semana, como é que está o trabalho, como é que estão as coisas, então a amizade e o respeito, ele sempre foi muito presente, a torcida pelo outro sempre foi muito presente, mesmo eu quando a gente se acompanhei isso de você perto e acompanhou, eu né, Lu? sei que isso foi muito. Isso é muito verdade, né, Carol? E eu sei que não só da sua parte, como da parte dele também, né? E Também, teve muito esse companheirismo, essa sim, amizade mesmo, de fato, e que foi tão importante, porque vocês têm duas filhas em comum, né? sim, com certeza. Isso era uma coisa que que quando a gente separou e que não foi, porque quando um casal se separa, quando a decisão é de um deles, isso dói o outro. Mas a gente tem uma pré-construção, e essa pré-construção de falar, de trazer para a mesa, de dizer que eu não estou feliz, de dizer, isso fez muita diferença e construiu o nosso caminho de retorno. E, cara, eu sou muito feliz por ter voltado para ele, porque quando a gente voltou, né, que a gente recombinou, né, os dois estavam querendo fazer isso, os dois estavam querendo oportunizar o retorno daquele caminho. Claro, esse é assunto para um outro tema, um outro tema, né? Então, mas nós temos conseguido, com essa diferença, vencer. E é claro, tem coisas que o Rodrigo gosta que eu não gosto muito, né? Que assim, ele às vezes sai com os amigos, e aí eu digo assim, pô, pode ir tranquilo, vai com os meninos, vai sentar com os teus amigos, sabe? Tem coisas que eu forço e vou, porque eu sei que é importante para ele, mas a gente sabe dosar isso, sabe? Ele sai com os amigos, quando eu entendo que eu preciso ir, quando estão as esposas, eu vou também. E ceder
para o que é importante para o outro é importante, sabe? Nossa, com certeza, Carol. Nossa, isso é tão difícil, né? Parece que você falando parece tão simples, né? E Não aí, é não, viu, Fê? não é. Eu sei que não é, porque isso é uma coisa que eu me deparo diariamente. Eu converso com os casais, eu sempre falo, gente, vocês têm que entender que não é um cabo de guerra, né? Que vocês estão aqui para encontrar o que fica confortável, e às vezes não é tão confortável, mas é o que dá para suportar, o que vocês podem ceder, indiferente, né, da distância aí em relação à idade. Quando isso vem como de certa forma, um desafio a mais, né? E aí são outras situações que, para muitos casais, só o fato de gostar de coisas muito diferentes já é um tremendo desafio, porque aí não é, ó, não, mas eu não acho justo, que foi uma das lives que a gente fez com a Lu, que eu acho que é assim, um dos temas que a gente vai ter que bater mais vezes aqui, a questão do senso de justiça. Não estou me sentindo contemplado, né? E nem sempre a gente vai ser contemplado, às vezes o outro vai ter que ser mais, né? Como você estava falando. Então, os desafios da idade, acho que foi um plus, mas vocês vivenciaram vários desafios que o fato de vocês conseguirem tudo isso que você falou, né? Você falou várias coisas importantes aí. Amizade, parceria, o desejo de querer fazer as coisas darem certo, mesmo tendo, ó, temos dificuldades, vamos fazer uma ruptura, entendemos, e aí a gente consegue, inclusive, voltar, né? Nesse momento. São várias coisas aí que vão fazer parte de todo o relacionamento que quer ser um relacionamento saudável, indiferente da idade. E é assim, é muito isso mesmo, assim. Eu lembro que ele com 26 e eu 36, a gente gostava de coisas mais comuns. Então, eu gostava de sair mais, a gente tinha uma energia, né? E quando eu falo desse nível de energia, eu falo em toda a estrutura, inclusive sexualidade. Nós tínhamos uma energia, e aí já o tempo vai passando, né? O tempo vai passando, naturalmente a minha energia, que eu tenho 10 anos na frente dele, ela vai caindo, ela vai mudando. Tipo assim, ó, eu tenho tempo e agora, cara, eu não quero ir para barzinho sexta-feira de noite, eu quero, depois de uma semana de trabalho, assistir filme. O bom é que ele gosta disso também, ele ama isso também, porque senão eu estava perdida. Né? Mas, assim, ainda vamos assistir filme na sexta, mas vamos fazer um programa também de mais com os amigos no final de semana. Então, essa estrutura também ela vai ampliando quando o tempo vai passando, sabe? Outra coisa que eu sentia também, assim, lá ali por volta, eu sou doida por trabalho, tá, gente? É uma coisa importante dizer aqui para todo mundo. É um valor, né? E isso é importante, Carol, você falar. Eu e a Fer, a gente sempre bate nos valores. Antes de você se relacionar com uma pessoa, você trouxe aqui no começo, né? Você deixou claro, trabalho é muito importante para mim, né? X, Y, Z, eu tenho esse estilo de trabalho. Então, o outro também precisa entender se é nesse relacionamento que ele quer entrar. Porque muitas Perfeito. vezes você entra num relacionamento, né, sem essa clareza, finge que não tá vendo algumas coisas, e tem coisas que são inegociáveis. Então, trabalho para você é um valor inegociável, certo? Negociável. Gente, Então, eu sou imagine doida se por a outra trabalho. pessoa não está de acordo com esse teu pilar. Você viaja bastante, né? Você precisa de um apoio, você viaja bastante, você trabalha bastante. Isso é uma prioridade na sua vida. Então, entender isso antes de você se relacionar ou conversar com isso sobre o seu parceiro faz diferença, porque não dá para a gente ter valores extremamente diferentes, mesmo que sejam complementares, sem estar alinhado, né? Porque tem Certeza. coisas que você dá conta de suportar, tem coisas que não, certo? Perfeito. E Lu, você sabe uma coisa que é bem importante, é o quanto cada casal, cada um dá e mostra a importância do que o outro traz para a relação. Porque, olha, cada vez eu viajo bastante, dou bastante palestra. Esse final de semana eu dei treinamento no sábado, eu procuro hoje não dar mais por causa da família, mas eventualmente tenho. E aí, uma das primeiras coisas que eu falo assim, gente, eu me preciso começar agradecendo aqui nessa palestra meu marido. Por quê? Sabe por que eu estou aqui?
porque ele está lá me apoiando, cuidando da nossa família, sabe? Uhum. Quando eu saio de casa, Rodrigo tem a mesma coisa, ele sabe que eu estou cuidando da nossa família em outro aspecto. Então, quando a gente valoriza a contribuição do outro para o casal, para a construção dessa estrutura, gente, é muito melhor, porque o outro não se sente sobrecarregado, deixado de lado, sabe? E esse é um outro ingrediente que eu sempre falo, eu não poderia ser quem sou, livre, feliz, entusiasmada, engajada no que eu faço, né? Se eu não tivesse uma casa estruturada, e essa casa estruturada tem muito, muito da paciência, da tolerância, O do companheirismo mesmo, suporte, né? Suporte, companheirismo. É isso companheirismo. aí. E a gente vem falando bastante sobre isso, Carol, o quanto essa questão ela faz diferença, né? Esse companheirismo, esse suporte, esse outro olhar, que muitas vezes as pessoas olham só com o olhar da diferença, né, Fer? A gente vem falando muito sobre isso, né? Poxa, mas eu tô aqui trabalhando tanto e você está aí, né? Ou vice-versa, né? Ou enfim, ou eu também trabalho, e aí no final de semana você ainda vai trabalhar, né? Eu já trabalho a semana inteira, vou ter que cuidar das crianças no final de semana, né? A gente ouve muito Se isso, né? sentindo E entender. sobrecarregado, né? Infelizmente, eu acho que nós temos uma geração um pouco frágil em relação a isso, né? De se sentir Uhum, sobrecarregado, de não entender, o seu papel dentro da família e da importância disso para a unidade, como a Carol estava falando, né? uhum. Não é só a pessoa, é o faturamento da família, é o bem-estar dos filhos, é um conjunto, não é uma pessoa só. E o bem-estar da própria pessoa, né? Então, como que você vai tolir uma pessoa que tem um valor trabalho como prioridade? Estou dando um exemplo aqui, né? Como que você vai tolir essa pessoa? Com que energia essa pessoa vai ficar na sua casa? Com que Sim. felicidade essa pessoa vai ficar aí no seu dia a dia, né? Então, por isso da importância de entender esses valores pessoais e entender o que é importante para o outro também, né? Com certeza. E eu digo que eu sou muito privilegiada nesse assunto, né? Eu tenho alguns temas, assim, eu sou uma pessoa que tenho alguns trabalhos sociais, mas fala muito da minha personalidade, está nos grupos, né? E aí, o que é muito bacana é que, Rodrigo, quando a gente vai discutir, nós fazemos parte de uma ONG que faz um trabalho com pessoas em estado de rua, né? E aí eu digo assim, amor, eu queria, no momento que eu queria fazer isso, sabe? Eu tenho uma agenda lotada, gente. E aí eu disse para ele assim, vamos fazer na sexta-feira à noite esse trabalho? Eu queria tanto. E aí eu me lembro que ele olhou assim, você quer mesmo? Vai ficar feliz? Vou. Bom, então vamos. E, gente, ele se diverte no sentido de se engaja com as pessoas lá, porque ele é ótimo, assim, uma pessoa que as pessoas amam ele e vai lá, trabalha, e quando a gente volta, a gente diz assim, meu Deus, como a nossa vida é boa, por a gente ter uma Uhum. casa, uma família, sabe? E o Rodrigo é parceiraço, sabe? Eu quero fazer uma coisa, ele diz assim, vamos ver. Ele reclama um pouco, tá, gente? Não quer dizer que ele não reclama, não. Ele reclama. E aí eu fico esperando. Terminou de reclamar, vamos ou não vamos? Ele disse, tá bom, vamos. E Senso de aí a gente vai, humor, sabe? né? Trazer senso de humor também é importante para o relacionamento, né? Muito, muito. Eu já pensei 3 vezes uma coisa e eu esqueci, agora eu lembrei de novo, né? Você falando disso, né? Dessa questão desse bem-estar mesmo, individual e do casal em si, né? O quanto isso impacta também nas outras relações do nosso dia a dia, né? Tem pesquisa, eu já trouxe essa pesquisa várias vezes aqui, mas que traz que um pilar fundamental para a nossa felicidade é o relacionamento amoroso. Então, se o teu relacionamento amoroso não tá legal, isso impacta diretamente na sua vida profissional. Imagina como que você vai trabalhar, né? Tem muitas pessoas que nos escutam que estão assim, né? E que nos relatam isso. Então, o trabalho não fica legal, não dá vontade de voltar para casa, né? A produtividade não é a mesma, e na saúde, e em outras áreas, né, também. Então, eu vejo de fato isso, sabe, Carol? Você está trabalhando, ou né, estar em casa, ou em qualquer ambiente com um relacionamento que sustente tudo isso faz diferença para a felicidade e para o bem-estar de todos que estão à volta, né?
Gente, é uma felicidade poder voltar para casa depois de... Hoje eu digo o seguinte, cada vez mais eu percebo isso. Eu fico contando as horas hoje para voltar para casa, para poder estar, sabe, para poder estar junto dele mesmo, porque sabe quando você chega morta de cansada, toma um banho e só deita junto, né? Só deita junto. Eu entrei na menopausa o ano passado, o Rodrigo tem 10 anos a menos que eu. Eu entrei na menopausa o ano passado, gente, e como mulher, como esposa, e eu estou falando de relacionamento conjugal mesmo agora, eu sei que é uma fase difícil, para mim super difícil. E assim, Rodrigo cara, entende isso e me apoia. Eu digo, tem um pouco de paciência, deixa eu me acostumar com esse novo momento, né? Porque a gente cai libido, a impaciência aumenta, o cansaço aumenta, e olha, eu acho que essa construção do casamento da gente está me ajudando muito a passar por esse momento agora, tá? Muito. Uhum, uhum. Um apego seguro mesmo, né? Que a gente E vem toda a falando. diferença de idade, né? Quando a gente fala em casal com diferença de idade, principalmente quando a mulher é mais velha, cara, preparem-se para isso, porque vai existir. Uhum. Sim. E aí, se E não tem vocês essa leveza, pensaram? né? E se não tem essa leveza, né? Porque a gente fala que o sexo é a brincadeira do adulto. Se isso não é leve para vocês, pode, e com certeza em muitos casais que vêm também para terapia de casal, isso vira um fardo. Porque daí um pilar que fica rompido por N situações, não só pelas questões hormonais, né? Mas se você está o tempo inteiro rígido, produzindo cortisol, adrenalina, você também não consegue parar para se divertir, Com inclusive, né? certeza. Uhum, Uhum. uhum. Pode falar, Lu. Não, eu queria perguntar o seguinte, Carol, quando vocês começaram a se relacionar, isso passou na cabeça, que em algum momento esse momento chegaria, ou você nem pensou nisso, só viveu e conversou mais sobre as Cara, coisas mais práticas? não, nunca pensei. Você sabe que eu acho que eu nunca pensei assim primeiro, eu nunca pensei nessa diferença de idade. Eu acho que diferença de idade é muito mais do que a diferença de idade, né? É diferença de quem nós somos, né? Então, eu nunca pensei nisso, porque não pensei mesmo, né? Mas os Tanto que ela desafios veio para o podcast sem se dar conta que ela sim tinha. me dá conta. E De por Fê, que deve ser ela tinha assim. sido convidada, né? Ô, gente, eu Para fiquei esse pensando assunto. assim, gente, mas eu não sou tão especialista em relacionamento. Por que que as meninas me chamaram para fazer uma fala de relacionamento? Ah, deve ser porque eu entendo de comportamento. Pensei assim, sabe? E aqui foi que eu digo, cara, Rodrigo realmente é 10 anos mais novo que eu, sabe? Não, para vocês verem como ela é amiga e ela topa tudo, viu, gente? Porque eu sabia que eu convidasse ela, ela viria, mas eu achei que ela tinha lembrado que ela era 10 anos. A gente nem falou sobre isso, né, Lu? A gente nem Não. falou sobre isso, mas bacana, bacana. Eu acho que é uma oportunidade que a vida me dá de refletir sobre essas diferenças com uma ótica de gratidão, né? Uhum. De gratidão por tudo isso. Mas vocês nunca Mas não pensaram, pensamos, nunca né? pensamos. Agora, o que é que a gente hoje fala muito, né? Eu digo assim, Rodrigo, eu daqui a pouco faço 60 e você vai estar cinquentão aí, né? Todo gostosão. E eu vou estar aquelas velhinhas bem chatinhas, tá? Aí eles, pois é, né, que eu vou ter que te aguentar assim. E assim, a gente pensa no futuro porque a gente visualiza o futuro, né? Então eu digo, pensa assim, ó, a gente sentado, finalzinho da tarde, de mão dada, eu reclamando, já velhinha, sabe aquelas velhinhas reclamona? Eu vou ser uma velhinha meio reclamona. Aí eles, pois é, eu já imagino, sabe? Então, essa é uma coisa que a gente pensa, nesse sentido de ver a gente lá na frente, né? Eu digo muito isso a ele. Quero muito envelhecer a seu lado e a gente precisa vencer os desafios que nós temos hoje, porque minha meta pessoal é envelhecer ao seu lado, Uhum. Que sabe? bonito. E se a gente olhar, né, vocês têm 10 anos de diferença, é uma diferença, principalmente acho que por você ser mulher, aí tem essas questões hormonais, né, e outras coisas que a gente sabe que a mulher perde, digamos assim, com o tempo. Porém, não é uma diferença tão grande, né? Outro dia eu ouvi um podcast do Justus falando um pouquinho sobre os relacionamentos dele, né? E hoje ele está com uma pessoa, acho que 30 ou 30 e poucos anos mais jovem do que ele. E aí a filha dele entrevistando ele e perguntando, né, o que ele via, assim, que era o segredo desses relacionamentos, né, que com todas as ex-mulheres ele se dá bem e tudo mais. E ele trouxe muito disso que você falou hoje, Carol, e não foi combinado, viu, gente?
dessa questão do respeito, da amizade, de terminar de uma boa forma, de uma boa conversa, não deixar ninguém desamparado de várias formas. E trouxe também a relação dele com a atual esposa. Ele foi, eu não olho muito essa questão de idade, não escolhi ela pela idade, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, mas algumas coisas a gente deixou claro. E aí, em outro momento, eu vi ela falando. Ela falou: eu sei que eu tenho 30 anos a menos e que quando ele tiver 80, 90, eu vou estar no auge da minha idade ainda. E eu vou ter que cuidar dele, vou ter que, né? Eu sei das possibilidades que podem acontecer lá na frente. E eu escolhi estar aqui, né? Então, eu acho que, assim, é um desafio, sim, né? Ainda mais quando a gente fala de uma 20, 30 anos de diferença, sim, pode ser um desafio. Agora, se isso tiver muito claro para você, se você entender os riscos, entender os desafios também que podem acontecer, né? Você falou, olha, nunca tinha pensado em algumas coisas, e que são coisas meio óbvias, certo? Imagine se vocês tivessem 20 a 30 anos de diferença, né? Por isso, acho que o índice de separação aumenta consideravelmente com 20 anos. 35%. Com 20 anos de diferença, aumenta demais, né? Eu concordo, eu acho que se a gente, tudo aquilo que a gente se prepara, né, a nossa mente, ela constrói, né, os caminhos, a malha neural, né, que a neurociência fala muito hoje, se a gente está se preparando para essas coisas que vão acontecer, quando a gente coloca numa roda de conversa, quando a gente conversa com outras pessoas sobre aquele momento, né, e eu tenho conversado muito com mulheres de 50, 60 anos, como é que elas têm vivido, como é que elas dão conta dessa queda, por exemplo, no próprio desejo sexual, como é que isso impactou no casamento delas nesse momento. E sabe que os casamentos mais bem-sucedidos é unânime as amigas dizem. Cara, a gente conversa abertamente sobre isso. Tipo assim, ó, não tem nada a ver com você, isso é comigo, é o meu momento. Eu não deixei de te amar, eu não deixei de te querer, mas o meu corpo, neste momento, ele não responde, né? E a gente falava antes de iniciar, né, sobre suplementação, e, cara, é um caminho importantíssimo, porque se de um lado a gente tem uma queda no estrogênio, no outro lado a gente tem uma vida no caso, no meu casamento, eu tenho um marido que tem as demandas com a sexualidade dele. E isso é importante que eu entenda também, sabe? E esse é um tema que tem permeado o meu dia a dia, né? Por quê? Porque zona de conforto seria assim, ó, cuida do calorão, isso vai passar. Só que eu tenho do outro lado alguém que tem demandas que precisam ser respondidas, sabe? Então, se a gente traz para a mesa essa questão, trabalha junto essa questão, né? Eu tenho trabalhado a questão da alimentação, a gente tem conversado sobre alimentação, a gente tem conversado sobre o nosso tempo de qualidade junto, meu e dele, e dito assim, ó, quando é que a gente vai ficar só um pouco? Porque a gente tem demanda de trabalho, demanda de filho que está na escola nova, demanda. Qual é o tempo que a gente está deixando para a gente? Sabe? Então, essa é outra coisa importante que vira também a qualidade da relação. É entender que daquilo que você não cuida, definha. A gente tem feito um desafio agora, né, Fer, que se chama Raio-X do Relacionamento, e muito nesse sentido, sabe, Carol? Porque a gente vê que as pessoas entram nos relacionamentos, a gente vê na clínica, eu vejo no individual e a Fer vê nos casais, né, que vêm para terapia, mas que elas vão para um relacionamento às escuras. Em relação a coisas muito simples, muito, 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 muito simples, como a gente vai lidar com o dinheiro, por exemplo, né? Que a gente até fez podcasts aqui sobre a vida financeira do casal. As pessoas vão encontrando desafios porque, de fato, não se fizeram algumas perguntas e não colocaram na mesa alguns assuntos que são importantes. E, então, a gente tem feito esse trabalho para apoiar as pessoas a terem mais clareza, esse olhar de, opa, deixa eu olhar para algumas perguntas aqui que são importantes, deixa eu sentar aqui, ó, vou me esforçar com a ajuda dessas duas psicólogas, mas vou me esforçar aqui para olhar aqui para o meu relacionamento, porque só de responder, né, entre aspas, responder algumas perguntas e conversar sobre essas perguntas com seu parceiro já faz muita diferença, porque as pessoas não sabem nem por onde começar, né? Não tem referência. E a Carol falou um negócio aí, ó, que também a gente tem que ressaltar, né, Carol, que você vem há muitos anos investindo em inteligência emocional.
Você vem há Uhum. muitos anos investindo em autoconhecimento. E mesmo que o Rodrigo não esteja ele na porta, né, na linha de frente ali, ele também acaba se contaminando por isso, né? Porque não tem quem conversa com a Carol e não entra não é picado pelo desejo de entender sobre inteligência emocional e autoconhecimento em todos os níveis. É muito diferente porque ela é apaixonada por isso. E o quanto isso ajuda também o seu relacionamento a estar onde está. E indiferente do desafio que tem aí da idade, porque esse é um pilar que para você é inegociável também, né? Negociável. Inegociável. Uhum. Falar sobre como ele está sentindo. E eu digo assim, sabe, Fê, eu presto atenção nele. E sabe quando é que eu percebo, assim, meu marido é um homem mais, ele é mais quieto, sabe? Ele tem um jeito doce de ser maravilhoso, mas ele não fala muito das dores dele. E eu Uhum. percebo isso no tom que sobe de mais raiva quando ele fala com as meninas. Ele não fala alto com as crianças, né? Mas quando as respostas dele ficam meio críticas, aí eu digo, já sei que tem alguma coisa errada aí. E eu não deixo esse momento passar, sabe? Então as Uhum. meninas saem para a escola, eu digo, vou levar as meninas com você. O que é que está acontecendo? Por que que você tá com raiva de quê? Conta para mim. Deixa eu te ajudar nisso. Só em você falar já vai trabalhar isso. E aí eu escuto. E às vezes o que ele precisa é só falar, sabe? Mas, Uhum. gente, se a gente não dá tempo para esse parceiro da gente falar o que ele quer, ele vai simplesmente encontrar, ficar lá na internet, batendo papo com os amigos, olhando besteira. Isso não quer dizer que eu também não diga quando ele está lá distraído no Instagram, que eu digo, ô, peraí, Instagram, você já está aí há 1 hora no Instagram? Uhum. E aí, e as meninas, e eu, e a gente não vai fazer alguma coisa junto? Né, se Uhum. distraindo, e ele até brinca, né? Porque quando de manhã a gente tem algumas rotinas, eu levanto, eu ajudo, pintio o cabelo das meninas, ele forra a nossa cama, né? Então a gente tem umas rotinas que fazem parte do nosso dia a dia. E isso é muito bom. Quer ver uma coisa bárbara? Forrar a cama junto. Gente, isso parece uma coisa boba, mas traz uma intimidade, sabe? Então, eu tô lá, as meninas estão terminando de se arrumar, a gente forra a cama junto, e nesse momento o dia da gente começa melhor, sabe? Porque a gente está cuidando junto do que é nosso, cuidando junto, Conectados, né? simbolicamente, conectados, isso aí. E olhar, sabe, gente? Ó, homens e mulheres, se você não está olhando para o teu par, não adianta, não adianta. Você vai deixar coisas importantes passar, né? E os importantes vão se somando. E aí você olha no momento que está desconectado. E vai ter trabalho para reconectar, viu, gente? Né? Fica muito tempo olhando só Geralmente para é si, assim. né? Se eu estou muito tempo olhando para mim, para o que está fazendo falta, porque aí é até uma dicotomia, né? O que eu vejo, os pacientes olham muito para aquilo que está doendo neles, querendo que o outro conserte o outro para aliviar o que está doendo nele. E se a gente fizesse o trabalho contrário? Então, deixa eu olhar para o outro que dói nele, o que eu posso fazer por ele, e talvez isso faça, né, todo esse caminho aí de vice-versa, de a gente poder se entender, de olhar, empatia de verdade, porque a empatia tá lindo na teoria, mas é pouquíssimo posto em prática, de eu entender o que dói no outro, o que eu posso fazer pelo outro. E aí, né, Lu, vamos repetir que a gente fala, acho que todo podcast eu falo essa frase: relacionamento é doação. É claro que a troca é muito importante, mas primeiro é a doação. O quanto você consegue doar de si para o outro. Uhum. Fê, vocês falam sempre uma coisa que eu acho muito importante para ser entendida, principalmente para as pessoas mais competitivas. Não casamento não é um pote de dois volumes iguais. Dois volumes iguais. Então, eu dou tanto, tenho que receber tanto. E quando eu não recebo Isso. tanto, eu estou lá. Eu tenho clareza que, em alguns aspectos, Rodrigo dá muito mais do que eu para a relação. Em Uhum. outros aspectos, eu dou muito mais que ele. Mas não essa cobrança de quem está dando o quê, porque a gente está fazendo de forma bem voluntária, isso não existe. Então,
Cara, a gente fica olhando assim, às vezes, quando a gente está junto com os primos que estão tendo problemas, sabe, no Uhum, uhum, relacionamento, a gente olha aquilo ali e diz assim, cara, isso é tão fácil de resolver, né? Isso é tão fácil de resolver, é só contemplar, respeitar o que quem o outro é, apoiar o que o outro é. E quantas vezes o que o outro precisa, eu tenho. O que o outro precisa, eu tenho. Só que eu não consigo enxergar e trazer isso como um valor para o outro, sabe? Quando a uhum. gente consegue olhar isso de forma a pensar no outro, como você falou, Fer, uma verdadeira empatia, né? A gente sempre fala isso, Carol, sempre fala isso, né? Essa exigência de que o outro entregue o mesmo que eu estou entregando, na mesma moeda, né? Da mesma forma, o quanto isso gera um afastamento dos relacionamentos. Né? O Sim. quanto isso gera E um você sabe que afastamento. um dos indicadores é o próprio dinheiro, viu, Lu? O próprio dinheiro é um Ah, sim. indicador. Porque às vezes, Aham, assim, ó, eu ganho 10 mil, meu marido ganha, sei lá, 20 mil, mas tem casais que têm que botar o mesmo tanto dentro do bolinho do orçamento familiar, sabe? aham. Não, se eu entro com 5 mil, você também tem que entrar, independente do que eu ganho. Ou Aham. Ou seja, dividir as contas, né? É dividir cem por igualzinho as cento, cem contas. por cento. O Aham. quanto fica pesado para um lado que ganha menos, né? E aí eu acho que é um bom termômetro. Quando você trata a questão do dinheiro de forma totalmente igualitária, talvez você esteja levando isso para as outras coisas também, sabe? Sim, a gente falou disso Só no nosso podcast, né, sobre a questão financeira. O dinheiro é uma representação, então, se você está ali dividindo conta 50%, tudo 50%, 50%, sem colocar numa conta conjunta, né, porque também a gente fala muito sobre isso, né, às vezes você tem uma conta conjunta e aí paga as coisas de lá. O problema é que tem gente que faz uma terceira conta para colocar, né, um valor específico, ou eu pago aluguel, você paga a escola, e eu gasto 5 mil, você gasta 5 mil, né? E isso gera um afastamento mesmo, porque aí em com casa é a mesma certeza. coisa. Eu levei a criança na escola, você tem que lavar a louça, entende? É uma conta que vai se multiplicando para outras áreas da vida e Parece que que a gente não é está legal. dividindo casa, né? Não Isso, casou, não, está é dividindo isso. casa. Eu falei, é um Big Perfeito. Brother. É um Big É, Brother, né? Então, olha, a gente está numa competição aqui e a gente vai ver quem é que vai ganhar. perfeito. E daí, sinto muito, mas ninguém Gente, vai ganhar. ó, e eu fico pensando o quanto fica pesado para o outro, que às vezes tem menos condição física mesmo. Uma pessoa com menos energia, o casal, um mais energizado, o outro um pouco menos energizado. E a gente entende que tem que dividir as tarefas todas iguais. Como falta a empatia nessa questão, né? Cara, para mim que tenho mais energia, é mais fácil brincar com as crianças um pouco mais de tempo, mais fácil cuidar disso, né? Para aquele outro não é tão fácil. E aí a gente entende que quando ele está dando quase tudo que ele está dando muito mais que eu para a relação. Uhum, uhum, Uhum. sem dúvida. E aí, como é que fica isso, né? A gente conseguir doar para o outro, né? Que aí, de novo, a gente podia ficar. Acho que um podcast eu não tenho que falar só sobre isso. Porque se eu não tenho nem para mim, porque aí vamos entrar em várias questões de autoestima, inclusive, né? Da crença de como você enxerga o amor, inclusive, como você aprendeu o que é amor. Como é que você compartilha isso com as pessoas com quem você convive. Se isso não está claro para você, no teu relacionamento também não vai estar claro. Uhum. Relacionamento é transbordar, né? É, Olha, Carol, eu tô amando esse papo. Eu acho que a gente tem que marcar o outro. E vamos fazer um resumo aqui para o pessoal. Eu acho que algumas coisas que a gente falou que você trouxe aqui para nós que foram importantes. Primeiro, comunicação, né? Muita clareza. Comunicação, conversar sobre os desafios, conversar sobre as facilidades e conversar, né? Sempre conversar. Isso lá desde o começo, né? Então, ter clareza do que você quer, do que o outro quer, de como um é, de como o outro é. E para ter essa clareza, a busca do autoconhecimento, certo? Que você trouxe aqui, que foi um pilar aí que fez com que você pudesse olhar para o seu relacionamento de outra forma, terminar esse relacionamento, voltar, né? Então, esse autoconhecimento, acho que ele é um pilar, né? Isso que a gente trouxe. Mais algum ponto que vocês acham que resume a nossa conversa de hoje? Eu acho que um ponto importante o casamento não é a divisão,
de responsabilidades. Ela é a união para as responsabilidades. Cada um colocando o máximo que consegue. E aí essa conta não é matemática. Eu acho que essa é uma coisa importante. E isso vai do dinheiro ao jeito com que a gente cuida dos animais domésticos em casa. Uhum. Sem Nossa, dúvida. excelente. Isso é muito importante, Carol. Muito. Esse é cartão de enfrentamento dos casais que passam comigo. Né? Vamos escutar essa frase da Carol, vamos colocar ela na porta da geladeira, que é um lugar onde a gente abre com frequência, para a gente não esquecer de que estamos então juntos, porque estamos unindo forças e não dividindo elas, né? Quem tem habilidades, eu tenho uma habilidade maior, então vamos compartilhar. Vamos nos doar, ao invés de ficar o tempo inteiro pensando em se cobrando se está certo, se está errado, se é justo, se não é. Porque essa conta não vai fechar, né? E o importante é a gente conseguir transbordá-la. Outra coisa, acho que eu gosto de pontuar, né, que é assim, cada vez que um sente que o outro precisa avançar em algumas coisas aqui, a gente fala, né? Na nossa última conversa, Rodrigo e eu disse, amor, eu penso que a gente precisa de terapia, sabe? De terapia. E eu não falo só eu falo você também, por esse aspectos. Trouxe algumas evidências cara, é muito bonito ver ele pensando e dizendo, você tem razão. E porque é importante para o nosso casamento, eu vou fazer. Achei lindo, sabe, isso dele, de dizer assim, vou buscar, vou tentar encontrar, até liguei para tu, né, Lu, preciso de um terapeuta para a gente conseguir achar um terapeuta para Rodrigo. E, cara, é gigante isso, sabe? É muita sorte, eu tenho muita sorte. Deus é muito bom comigo por ter me presenteado com o Rodrigo, como um parceiro. Mas também foi uma construção, né, Carol? Não é só sorte, não, é construção, né? Desse caminho de 15 anos de comunicação, de autoconhecimento, de busca, de troca, porque imagine se ele fosse maravilhoso e vocês não tivessem construído esse caminho de troca, de comunicação, certo? Então, é esforço também, né? Porque não é só sorte, né? Sorte também, né? De encontrar uma pessoa boa, mas de fazer com que essa pessoa boa perpetue aí na sua vida, fique e gere frutos, digamos assim, né? Adorei, Nossa, muito Carol. bom. Ai, dá para vocês me chamarem mais? Dá. Ô, Carol, agora você entendeu Quando porque eu vocês forem falei? falar de separação, eu tenho um monte de coisa para dizer como foi a nossa, assim, abrir o meu coração, dizer como é que foi, como é que a gente venceu isso. Eu já estou me convidando, tá? Ô, Carol, Ótimo. agora você entendeu porque que eu falei que como seria bom se só o podcast fosse um lugar, nós vamos trabalhar o dia inteiro Ai, meu falando, estudando, Deus, o fala sonho, né? sério, fala Bom sério. demais, né? Carol, e conta aí como que as pessoas podem te encontrar no Instagram, na vida. Fala um pouco, faz seu merchan aqui. Ah, bacana. Gente, eu trabalho com inteligência emocional e consultoria na área empresarial. Então, as pessoas que têm empresas, pequenas empresas, médias empresas e que querem se desenvolver, e eu gosto de dizer sempre que nenhum empresário vai levar a sua empresa a um lugar que nunca foi. Então, o desenvolvimento começa em você. E a parte que eu mais, por onde hoje eu só começo por aí. Então, nós trabalhamos com inteligência emocional e com consultoria empresarial. Então, nós estamos à disposição, nós estamos no Instagram. É, sucesso no comportamento é o nosso Insta. Então, vai nos achar lá. E aí, é isso aí. E o teu pessoal, Carolina Câmara ou Carol Carol Câmara? Câmara de Melo. Carol Câmara de Carol Melo Câmara de também Melo. no Instagram, a gente está lá e você nos acha, com certeza. Qualquer coisa, pergunta as meninas aqui que elas dizem para vocês também. Isso aí. Com certeza. Gente, foi ótimo, Carol. Eu sabia que esse bate-papo ia ser gostoso e por isso que eu te chamei. Eu sei que você topa tudo e que você viria para cá e contribuiria muito. Então, obrigada por você ter vindo. E é uma honra poder contar com você e ter você como amiga e parceira para tudo. Então, vamos te convidar mais vezes, sem dúvida. E é isso, Fer. Você quer deixar algum recado? Só agradecer mesmo, a Carol, é uma pessoa assim, nossa, é muito bom, ela tem um magnetismo assim muito bom de fazer a gente, né? Às vezes a gente tá meio empacada, a Carol empurra. E eu acho que isso vale muito a pena também, né, Carol? Então, eu sou muito É, grata a ter esses momentos. Pena que a gente não consegue se encontrar mais. Mas vamos nos encontrar, temos que marcar aí um bate-papo presencial. Ô, Sim. gente, Fernanda,
Luana, vocês duas são duas profissionais incríveis que estão fazendo a diferença na vida das pessoas, né? O trabalho que vocês têm feito com os casais. Gente, o casal é a célula máter de uma sociedade feliz, de uma sociedade respeitosa, de uma sociedade apoiadora. Então, o trabalho que vocês fazem hoje é um trabalho estrutural. Todo mundo deveria ter a possibilidade de, enquanto casal, passar pela mão de gente que cuida, e vocês cuidam, né? Cuidam de pessoas com ansiedade, cuidam dos casais, cuidam dos relacionamentos. Cara, os meus amigos, gente, os meus amigos, eu sempre estou aqui passando, gente, apoia essa pessoa individual, apoia o casal, apoia ele, apoia ela, e as meninas acolhem isso com um dever, uma sensação de compromisso com a melhoria do mundo. Parabéns, que vocês continuem jogando essas sementes por cada lugar que vocês vão. E, com certeza, o retorno é de um jardim florido. Ai, que lindo. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada. Um beijo, viu, Queridas. gente? Obrigada, viu? próxima. Adorei o convite. Me chamem mais. Saudade de vocês. Beijo.